E aí, pessoal, vamos continuar aqui. Deixa eu pescar o meu texto aqui de volta. Aqui. Eu acabei de gravar um vídeo, eu vou continuar ele agora, tá? Fui buscar só um cafezinho pra dar sequência. Eu gravei um vídeo sobre coesão referencial, a primeira parte. São os exemplos mais simples. Eu vou tentar aprofundar um pouquinho com vocês agora, os exemplos que são mais complexos, tá? Antes, vamos terminar, vamos dizer o seguinte, ó. A gente pensa em coesão referencial, quase tudo numa frase tem algum elemento de coesão referencial, tá? Ou seja, tem elementos que se referem uns aos outros. A gente pode pensar até, por exemplo, na desinência do verbo, na desinência, por exemplo, de diminutivos, né? Ou como é diminutivo, aumentativo, em todo tipo de desinência. Como as desinências elas têm uma função de referência, de buscar elementos, né? De identificar qual elemento do texto eles estão se referindo. Quando a gente lida, por exemplo, com concordância de verbo, quando eu digo, por exemplo, ó, João é. Fiz errado. João e Maria são. Olha como essa simples desinência desse verbo aqui, no plural, já me indica que eu estou falando desses dois elementos aqui, né? Então olha como a simples desinência do verbo já tem um elemento referencial nela, tá? Já identifica a pessoa do discurso. Vários elementos, né? A própria ordem, nós vamos ver depois, né? A própria ordem frasal já é uma estrutura de coesão, tá? A coesão que o pessoal chama de coesão sequencial temporal, tá? Enfim, então esses elementos já são elementos coesivos. Mas aqui nós estamos lidando com elementos um pouco mais característicos, tá? Nesse vídeo. Eu terminei falando da elipse, gente, olha só. Olha como a elipse ela pode ser complexa, tá? Então, reparem que nesse primeiro caso aqui, ó, eu falei para vocês, né? Maria foi ao Rio de Janeiro, na verdade, na primeira vez que Maria. Olha como a Maria. João Pedro, abaixa a voz, filho. Olha como não é a primeira vez. Olha como eu não preciso citar duas vezes, né? A Maria. Ela já é subentendida. Esse é um exemplo de elipse mais básico. Tá? Aqui eu fiz outro exemplo também muito parecido. Mariana é uma mãe fantástica. Os filhos são pessoas gentis, né? Os filhos de Mariana. Olha como eu não preciso colocar aqui, ó, de Mariana. As pessoas entendem que são os filhos de Mariana, porque você já tem o nome da Mariana atrás. Eu já adiciono uma informação nova a ela, né? Então, quando eu digo que Mariana é uma pessoa fantástica e digo os filhos, eu já imagino que esses filhos são de Mariana. Não é preciso que o nome apareça novamente. De novo, um exemplo de elipse que é mais simples. Agora, a elipse ela pode envolver algo extralinguístico, tá? E aí fica mais difícil de entender. Não é que fica mais difícil de entender, a gente consegue entender elipse. Fica mais difícil de encontrar essa elipse, tá? Por exemplo, assim, ó, adoro as músicas de Queen, as músicas do Queen, que é uma banda, né? Os anos 90 foram os melhores. Então reparem aqui, ó, foram os melhores no quê? Ele não diz. Tem um lapso aqui, ó. Foram os melhores para a música? Provavelmente. A cultura como um todo? Talvez. Não é preciso dizer, a gente consegue subentender esse lapso aqui, ó. E é um lapso que tem muito a ver com o contexto, né, do qual você está falando aqui. Então percebam que isso aqui também é uma elipse. Também é uma elipse coesiva, ela vai terminar a frase, né? Ela vai amarrar a frase, sem que ela precise aparecer. Olha como esse modelo aqui é um tipo de elipse mais difícil de entender, mais difícil de achar, né? Mas ela é bastante intuitiva também. Também é uma elipse. Ou seja, né, uma elipse mais bem trabalhada aqui. Apesar de ser simples. Tá? Mais um exemplo aqui. Ó. Havia vento e chuva. As árvores se contorciam, os galhos arranhavam os telhados. Em suma, assustador. Reparem como aqui ó, também há uma elipse. O que é assustador? Qual é o sujeito desse verbo? É o cenário. O cenário
talvez, né? A situação, talvez. Eu não sei o que é, né? Eu sei que é assustador, mas reparem como esse o que é, que não aparece, esse sujeito que não aparece, ele pode ser subentendido também, pelo próprio contexto que você fala em cima. Então esse sujeito aparece elíptico. Também é um caso de elipse mais bem elaborada. Então percebam, né? Percebam como a elipse é justamente esse morfema, não morfema, né? Morfema palavra, esse elemento que não aparece na frase, que justamente não aparecendo, justamente por não aparecer, ele consegue amarrar o texto. Ou seja, o vazio amarra o texto, né? Então o silêncio, o vazio são parte da amarração textual. E a elipse seria justamente esse vazio, né? Tem uma expressão que é muito comum, que o pessoal, muita gente acha que está errado e não está, né? Que é a expressão, ó, risco de vida. Essa expressão, ou correr, né? Correr risco de vida. Ela é uma expressão por si só elíptica. Tá? Então ela é uma expressão cuja um elemento da expressão pode ser removido. Correr risco de perder a vida. Reparem como isso aqui, ó, eu consigo extrair ele, consigo arrancar ele da frase, ó. Correr risco de perder a vida, correr risco de vida. Eu consigo arrancar esse elemento, ele ainda aparece ali, ele ainda fica ali, né? Ele ainda marca. Ou seja, eu consigo entender. Eu consigo entender que é a vida que está em risco aqui. Muita gente acha que essa expressão é equivocada, e ela não é. Ela é uma expressão do ponto de vista lógico e do ponto de vista sintático correta. Apesar de que risco de morte também é correto, né? Tanto do ponto de vista lógico quanto sintático também. Então percebam, esse é um exemplo de uma elipse um pouquinho mais elaborada também. Coesão referencial por contiguidade. Esse é um exemplo de um tipo de coesão muito... ele é muito pouco utilizado por, vamos dizer assim, por pessoas que não têm domínio da língua. Tá? Mas ele é um dos tipos de coesão mais simples de ser utilizados e muito efetivo. É quando eu passo a mencionar, eu passo a amarrar o texto, não substituindo palavras em si, substituindo palavras por sinônimos ou coisa do tipo, mas fatiando, né, ou usando palavras que se referem ao mesmo campo. Tá? Então, por exemplo, ó, esse texto aqui, eu vou até passar para baixo, para ficar mais fácil de visualizar. À medida que o rio se afunila entre os paredões cada vez mais verticais, a correnteza vai ganhando velocidade, acompanhada de uma espuma branca, originada pelo choque violento das águas contra as pedras. Perceba como eu tenho o rio, eu tenho a correnteza e eu tenho as águas. Eu vou selecionar só as, não vou selecionar a preposição aqui para não confundir. Olha como esses nomes estão relacionados entre si. Correnteza, águas e rio estão relacionados. Então você cria esse efeito de amarração do texto sem precisar repetir o nome do rio, porque são as águas do rio, a correnteza do rio. Né? Eu poderia ver isso aqui, gente, ó, como uma forma de elipse. Ó. Correnteza do rio. As águas do rio. Né? Poderia ver como uma forma de elipse também. Tá? Mas nem seria necessário aqui que fosse uma elipse. Eu consigo retomar sem necessariamente precisar do rio aqui. Só porque essas palavras já são do mesmo campo semântico. Então quem não lembra o que é campo semântico, pesquisa lá, né, no videozinho que a gente já gravou, que vai relembrar. Então percebam como é possível amarrar essas frases, né, amarrar esse texto, utilizando palavras que são colaterais. São palavras colaterais, palavras do mesmo campo semântico. Deixa eu voltar aqui, senão eu esqueço. E aqui, ó. Aqui tem a mesma coisa. Ó. O acidente foi horrível, uma frase, mas não houve nenhuma morte. Os feridos no acidente. Novamente eu poderia ver, pessoal, que é uma forma de elipse também. Ó. Os feridos no acidente, né? Mas repare que tanto faz eu pensar nisso aqui como elipse ou pensar nisso aqui simplesmente como contiguidade, tá? Ou seja, como eu tenho um acidente e eu tenho feridos, eu consigo relacionar essa palavra feridos ao acidente, sem que o acidente se repita, a palavra acidente se repita. Eu consigo associar os feridos ao acidente, eu consigo associar
Morte, a palavra morte é o acidente, porque são palavras que estão relacionadas. Geralmente no acidente ou tem feridos ou tem morte. Pode ser que não tenha nenhum dos dois, né? Mas quando eu penso quando eu uso a palavra feridos, logo depois da palavra acidente, eu já pressuponho que os feridos são os feridos do acidente, sem que seja necessário marcar isso. Então não importa se eu vejo como uma elipse, não importa se eu vejo como contiguidade pura. Nesse caso que seria mais contiguidade, tá? A questão é, eu não preciso repetir o nome. Eu consigo fazer a amarração do texto sem precisar recorrer ao nome, porque as palavras já estão relacionadas. Isso seria uma coesão referencial por contiguidade. A gente tem também, né, o tipo de contiguidade que se dá por hiperônimos e hipônimos, que também pode ser muito profunda. Tá? Vamos pegar esse poema aqui, ó, da Cecília Meirelles. Ó. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Reparem a palavra rosto, e reparem a palavra lábio, e reparem a palavra olhos. Olhem como olhos e lábio são parte do rosto. Eu tenho rosto, olhos, lábios, estão no meu rosto. Né? Então são partes, é uma relação entre hiperônimo e hipônimo. É uma figura de linguagem que a gente chama de sinedóquima, já vimos ela. Tá? Já vimos ela, é uma figura que trabalha com uma relação de todo e parte, ou com uma relação de causa e consequência. Tá? Você assume a causa pela consequência ou vice-versa, ou todo pela parte. Olha como ela pega o rosto aqui e vai decompondo o rosto. Depois ela faz mais isso no poema todo, tá? Aqui é um pedacinho dele. Mas ela pega o rosto e vai decompondo o rosto em partes, né? Então eu sei que são os olhos, são o lábio desse rosto aqui, né? O primeiro rosto que aparece aqui. Ou seja, você faz essa amarração do texto a partir de hiperônimos e hipônimos. Tá? Para finalizar, uma coesão referencial, a gente chama de coesão referencial esofórica, que nada mais é do que você atribuir pressupostos implícitos ou você atribuir isso ao contexto. Né? Você pega uma coesão que depende de um contexto. Por exemplo, aqui, ó. Barack Obama quase nunca se mete em assuntos eleitorais. É um texto que fala sobre o Obama e o Trump. É um depoimento do Obama sobre o Trump. Mas ele fala, ó, ele reproduz uma fala do Obama sobre o Trump e no final o Obama diz, ó, Donald Trump não leva a presidência a sério e acusou o republicano de tratar o cargo como mais um reality show. Mas que raios é isso? Então reparem o seguinte, ó. O Donald Trump, que era o ex-presidente americano, ele ficou famoso, ficou conhecido porque ele apresentava um reality show chamado O Aprendiz, da versão americana. E o Obama acusa o Trump aqui de encarar a presidência como se ela fosse mais um reality show, né? Ou seja, mais um programa de TV. Então reparem que eu tenho que ter conhecimento disso para fazer essa associação. Ele está fazendo a associação do texto com alguma coisa de fora. E essa coisa de fora ela vem e amarra o texto. Né? Você pesca algo de fora, então você traz uma referência de fora, você joga no texto e amarra o texto com ela. Isso seria uma coesão referencial, a gente chama de deítico ou esofórica. Não é a mesma coisa, tá? Esofórico e deítico não são a mesma coisa, tem alguma diferençazinha, mas são muito parecidas. Tá? Então eu coloquei os dois juntos aqui. Por que esofórica? Exo é fora, tá? E fórico é do texto, né? Do discurso. Tá? Então uma coisa que vem de fora. Esse radical aqui, esse prefixo ex em grego, quer dizer fora, né? Que nem, por exemplo, exceção, excesso, né? Todas as palavras que escrevem com um x, o êxodo da Bíblia, né? Sair, né? De algum lugar, né? Sempre tem a ver com o fora. Né? Então a coesão esofórica é aquele elemento que vem de fora e ajuda a amarrar o texto, que é um outro tipo de coesão referencial, mais complexo. Depois eu vou tratar com vocês aqui um terceiro tipo de coesão, tá? Eu vou adentrar agora no próximo vídeo já. Por enquanto é isso, gente. Então percebam, a gente pegou os mesmos tipos de coesão que a gente viu antes, no primeiro vídeo, e demos uma aprofundadinha neles, tá? Mas são os mesmos tipos, exatamente os mesmos tipos. Agora eu vou parar e a gente volta já.